Olha eu aqui, mais um vídeo, mais conhecimento para mim, para você. Hoje eu vou falar sobre o batismo de Jesus. Se Jesus não tinha pecado, por que que ele se batizou? Por que que João Batista batizou Jesus Cristo? Visto que Jesus não tinha pecado. Vamos entender isso? Um assunto muito rico. Mas antes de nós aprendermos, você que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva no meu canal, que você ative o sininho, todas as notificações para você receber o vídeo e também dê o seu like, o seu joinha. Vamos lá? Por que que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Não é verdade? Vamos lá? O primeiro texto, tem vários textos anotados ali, e o primeiro texto é um texto clássico acerca do pecado que eu preciso abrir com ele. Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos entender isso? O apóstolo Paulo ele está agora afirmando que o pecado conduz à morte. Mas que tipo de morte é essa? Morte física? Não. A morte espiritual, a morte eterna. Ok? Então, se o pecado conduz à morte eterna, deduz-se então que todo aquele que é pecador, se não se arrepender e se não entregar a vida para Jesus, o seu destino eterno é o inferno, lago de fogo e enxofre. Então aqui a gente já entende que todo pecador sem arrependimento tem o seu destino eterno, a morte eterna. Tudo bem? Eu quero ler outro texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 5. Vamos ler. Estou abrindo aqui. Hebreus, carta aos Hebreus 4, versículo 15. Agora esse texto aqui, o autor ele vai começar a fazer retratar acerca de Cristo. E ele vai dizer assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele está fazendo agora uma alusão a Cristo e dizendo que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque em tudo ele foi tentado, porém não pecou, ok? Então, se ele foi tentado, ele sentiu na pele o que é o pecado no corpo humano, porém sem pecado. Ele não se rendeu ao pecado. A sua natureza era humana, porém sem pecado. Mas o que estava ao seu redor impulsionava, tentava fazer com que ele pecasse, mas ele não tinha uma natureza pecaminosa. Aí a gente começa então a perguntar, né? Então por que que Jesus se batizou mesmo sem pecado? Vamos continuar. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22, que nos diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. É isso mesmo. Padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Olha isso. Se Cristo padeceu por nós, deixou o exemplo, e o texto vai dizer que ele não cometeu pecado, na sua boca não se achou engano, então por que ele se batiza? Vamos caminhando. Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo 11 até o 16. Vamos lá. O texto diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água
para o arrependimento. Isso João Batista agora falando acerca do batismo. Vamos entender. João Batista batizava? Batizava. E agora ele vai dizer que o batismo que ele fazia era um batismo para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Versículo 13 agora. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado com ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. João Batista não queria batizar Jesus. Por quê? Porque ele sabia que Jesus não tinha pecado. E aí, o texto aqui, quando ele vai dizer assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E ele vai dizer que não é digno nem de levar as suas sandálias. Vamos entender isso aqui? João Batista sabia quem era Jesus. Só que as escrituras tinham que ser cumpridas. E é por isso que Jesus, no versículo 13, vai dizer: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então vamos entender aqui a diferença. O que João Batista fazia e o que Jesus estava pedindo para que João Batista fizesse, que era batizar ele. O batismo que João Batista executava era um batismo para arrependimento. Mas como assim? João Batista batizava? Sim. Mas era para fazer com que as pessoas reconhecessem o quê? O seu pecado. Ele batizava não para trazer a graça sobre aquelas pessoas, não. Mas era um batismo que fazia com que as pessoas reconhecessem o seu pecado. Em outras palavras, era como se fizesse a pessoa reconhecer que era um pecador e que dependia de Deus para a salvação. Tudo bem? Eu quero ler aqui, que eu separei, João, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 4, o versículo 1 e o 2. Vamos entender aqui o que diz? Nos diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Então aqui eu li exatamente para mostrar que João batizava, mas Jesus não batizava. Mas por que o texto está dizendo aqui que e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que João Batista, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, por que estava dizendo que Jesus batizava? Na verdade, não era Jesus, mas os discípulos que batizavam na autoridade do nome de Jesus, ok? Então, por que os discípulos batizavam em nome de Jesus? Qual era a diferença do batismo que João fazia para o que os discípulos faziam no nome de Jesus? O discípulo de Jesus, o batismo dele era superior a de João Batista porque conferia àquelas pessoas a graça de Deus. Dava àquela pessoa o quê? O direito de receber a graça de Deus, o perdão de Deus. Enquanto João Batista batizava, fazendo com que as pessoas reconhecessem que eles eram pecadores. E gerava neles o quê? Uma dependência diante de Deus. E já os discípulos de Jesus faziam com que aquelas pessoas recebessem um batismo eficaz da graça. Eles recebiam a graça de Deus, recebiam o perdão através do nome de Jesus Cristo. Então, o batismo de Jesus conferia a esses que se batizavam pelos discípulos de Jesus, conferia a eles o quê? A graça
de Deus. Aí a pergunta para nós irmos para o final desse vídeo, eu quero ler o texto ali. Então, por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Porque Jesus se colocou no lugar do povo. Jesus se colocou, por isso que ele foi para a cruz. Jesus se colocou no lugar do pecador, ok? Segunda carta aos Coríntios, acho que é isso ali, eu comecei e não terminei o texto, deve ser esse mesmo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, é isso mesmo. Eu coloquei pela metade a passagem, mas é isso mesmo. Então Jesus ele se coloca no lugar do pecador. E qual é a finalidade? Para trazer justiça a esse pecador, para justificar esse pecador. Aí você entende por que Jesus ele disse para João Batista que ele batizasse Jesus para que se cumprisse as escrituras. Se Jesus veio como humano, porém sem pecado, como nós lemos no início, então ele precisava o quê? Passar agora pelo batismo para conferir a essas pessoas que se batizavam, conferir o quê? A justiça de Deus, tornando essas pessoas justificadas. Vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Então, ele é o primogênito de toda criatura. Ele é o primeiro a se batizar, tá? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele se coloca ali no lugar do pecador, ele se faz ali, se coloca ali no lugar do pecador, se fazendo, né, um pecador, mas na verdade sem pecado, ele se batiza. Então, tudo que Jesus fez, como nós lemos, foi para nos dar exemplo. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele não tinha pecado, mas tinha que se cumprir a Escritura. O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, tudo que Jesus fez foi para que fôssemos justificados. Então, se o batismo representa o sepultamento, a morte, Jesus estava ali demonstrando que todo aquele que crê nele e se batiza também está morrendo com ele para ser justificado por ele e ressuscitado com ele. Eu quero ler aqui para encerrar o Evangelho de Jesus escrito por Marcos capítulo 5. Perdão, Marcos capítulo 1, o versículo 9, que nos diz assim, do 9 ao 11. Olha só que coisa interessante. E aconteceu naquele dia que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Eu quero finalizar com essa maravilha aqui. E logo que saiu da água, ele foi batizado por João Batista, e logo que ele sai da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o que a gente observa aqui? Eu até fiz uma anotação aqui muito valiosa. Então, o que está acontecendo naquele ambiente ali? João Batista batizando o Messias. E agora, naquele momento, Pai e o Filho, que estava se batizando, e o Espírito Santo em forma de pomba, naquele momento, confirmando aquele evento. Então, a gente vê o Pai, que enviou o Filho, tá? Que agora vem através dessa obediência, fazer o quê? Buscar e salvar o perdido. E a pomba simbolizando o Espírito Santo, que iria convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus se coloca no lugar do pecador para dar exemplo e para ocupar aquele lugar que não era dele, mas ele veio e fez por amor. Então hoje todo aquele que crê no Senhor Jesus e se batiza será salvo. Por que Jesus então se batizou se não tinha pecado? Para que se cumprisse a Escritura e para que nós fôssemos salvos. Então,
A proposta de Jesus se batizar foi tão somente para cumprir a Escritura, para mostrar que aquele batismo ali, além do arrependimento, porque o de João Batista era para arrependimento, né? Só que de Jesus era exatamente para conferir essa graça, para mostrar que Jesus estava ali recebendo aquela pessoa, justificando aquela pessoa, aquele pecador. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e dê o seu like, que você possa compartilhar esse vídeo e nós nos encontraremos no próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe.